Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Por convite dele. Amore, scusami se eu estou perdendo. Amore, scusami, ma ho capito che lasciandoti io soffrirò. Amore, baciami, arrivederci. Amore, baciami, e se mi penserai, ricorda che io amo te. Te recordo. Bom dia! Hoje são 18 de março de 2021, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, localizado na cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo. Veja a questão aí. Temos assim: assinale a alternativa em que o sujeito da oração é marcado pela indeterminação. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Ela quer que você escolha a única opção, a única, em que o sujeito da oração é indeterminado. O sujeito é indeterminado. Então você vai procurar a opção aí com sujeito indeterminado. O sujeito existe na oração, só que ele está indeterminado. Procure aí, depois eu volto.
Muito bem. Então vamos resolver a questão aí. Veja que a questão, ela quer que você encontre a única opção em que o sujeito é indeterminado. O sujeito pode ser determinado e indeterminado. Sujeito determinado é aquele sujeito que aparece fisicamente na oração. Eu digo assim: Paulo adoeceu. Sujeito, Paulo, é determinado. Quem adoeceu? Paulo. P-A-U-L-O. Então o sujeito é determinado. Sujeito indeterminado é aquele que não aparece fisicamente na oração. Ele existe, mas ninguém sabe quem é o sujeito. Mas ele existe na oração, só que ele não aparece. Entendeu? Aí é o sujeito indeterminado. Um exemplo aqui. Eu digo assim: em Sobral, no Ceará, vive-se bem. Em Sobral, no Ceará, vive-se bem. O sujeito aí é indeterminado. Vive-se bem em Sobral. Alguém vive bem em Sobral, só que ele não aparece na oração. O sujeito existe, vive-se bem em Sobral. Esse se aí é índice de indeterminação do sujeito. O sujeito existe na oração, ele é sujeito indeterminado. Alguém vive bem em Sobral. Entendeu? Então o sujeito é determinado e pode ser também indeterminado. E existem vários casos de sujeito indeterminado. Então vamos à questão aí. Procurar o sujeito indeterminado. Ele existe, só que ele não aparece fisicamente. Então vamos lá, a questão aí. Vejamos a opção A. Estirei-me, veja bem, estirei-me na cama desde ontem. Veja aí o verbo estirar, estirar. Estirei-me na cama desde ontem. Quem é o sujeito aí, gente, nessa oração? Estirei-me na cama desde ontem. O sujeito aí é eu. Eu. Veja que eu, não aparece fisicamente na oração, mas o sujeito existe. O sujeito existe aí, que é eu. O que marca a primeira pessoa do singular aí, do pretérito perfeito do indicativo, eu estirei, ou então eu me estirei. Eu estirei. O que marca aí a primeira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo é essa desinência do verbo aí, i. Apenas o i. É uma desinência número pessoal do verbo estirar. É uma desinência número pessoal. Ela indica a pessoa, primeira pessoa, e o número singular. Esse izinho aí está dizendo que aí é a primeira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. Eu estirei, ou eu me estirei, na forma pronominal ou não. Então, veja aí, esse i marca o sujeito da oração aí. É um sujeito que está oculto, implícito, mas nós sabemos que o sujeito aí é eu. Eu é o sujeito da oração. Eu estirei-me, ou eu me estirei, na cama desde ontem. Então o sujeito aí é oculto, mas é um sujeito determinado. Então a opção A não é a opção que a questão quer. A questão quer um sujeito indeterminado. Vejamos a opção B de bola. Alguém deixou o documento sobre a mesa. Quem é o sujeito aí? Quem deixou o documento sobre a mesa? Quem?
Resposta: alguém. Alguém aí é o sujeito da oração. Muita gente, isso é comum, muita gente se equivoca em relação a esse pronome indefinido, alguém. Pronome, aí a pessoa pensa assim: se o pronome é indefinido, então é indeterminado. Então o sujeito indeterminado aí é alguém. Não, não. Alguém aí é o sujeito determinado. Alguém deixou o documento sobre a mesa. É o sujeito determinado. Pronome indefinido na oração é sujeito determinado. Pronome indefinido é o caso aí, alguém. Então alguém aí é o sujeito da oração, mesmo que seja pronome indefinido. Há um núcleo aí, e é o sujeito da oração. Opção B não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção C. Mataram um velhinho ontem. Mataram um velhinho ontem. Isso aí é um sujeito indeterminado? É. Aí está a questão, ou melhor dizendo, a opção que a questão quer. Na oração, mataram um velhinho ontem, o sujeito aí é indeterminado. Ele não aparece fisicamente aí na oração. Ele existe. Alguém matou um velhinho. O sujeito é indeterminado. Ele existe na oração, mas ele não aparece. Mataram um velhinho ontem. Alguém matou, ninguém sabe quem foi. Sujeito indeterminado. E aí uma marca, mais uma marca do sujeito indeterminado. Quando o verbo começa na terceira pessoa do plural, sem referência a qualquer palavra que vem antes, que é o caso aí. Veja, mataram um velhinho ontem. Mataram aí, verbo na terceira pessoa do plural. Não é isso? Eles mataram, elas mataram. Verbo na terceira pessoa do plural. Mataram um velhinho ontem. Alguém matou o velhinho, só que eu não sei quem foi. Sujeito aí existe, mas é indeterminado. Logo, a opção C de casa é a opção que a questão quer. Vejamos a opção D. Quem chegou? Eis a pergunta. Quem chegou? Quem chegou? Existe sujeito aí? Existe. O pronome indefinido, quem? Quem aí é o sujeito da oração. Quem chegou? Quem? Quem é o sujeito da oração? Sujeito determinado. Mesmo que quem aí seja pronome indefinido. O que importa é que existe um núcleo aí. Então, quem? Quem é o sujeito da oração? Sujeito determinado. Vejamos a opção E. Formou-se uma fila bastante longa. Quem é o sujeito aí da oração? Será que é indeterminado também? Formou-se uma fila bastante longa. Esse se aí não é índice de indeterminação do sujeito. O sujeito aí é determinado. O sujeito aí é uma fila. Uma fila. E esse se aí é partícula apassivadora. Na voz passiva sintética aí, com o pronome se, certo? Com esse sizinho aí, se. Então veja, formou-se uma fila. Uma fila bastante longa foi formada. Seria a voz passiva analítica. Então veja, formou-se uma fila. Uma fila se formou. Uma fila foi formada. Então, uma fila é o sujeito da oração aí. Sujeito determinado. Entendeu? Esse se aí é partícula passivadora. Uma fila se formou. Uma fila foi formada. Uma fila bastante longa foi formada. Entendeu, gente? Então, aí existe o sujeito da oração. Então, a única opção correta aí que a questão quer é a opção C de casa. Porque na oração, mataram um velhinho ontem, existe o sujeito,
só que ele é indeterminado. Mais um vídeo e muito obrigado.